Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma aula de Química. Meu nome é Carla e a aula vai ser sobre composição, toxicidade e reatividade dos produtos. Então todo mundo que trabalha aí nessa área de reações químicas, de laboratório químico, precisa conhecer algumas regras e alguns cuidados que a gente precisa ter para que não aconteça isso, né, gente? Você lá no seu laboratório fazendo uma reação, imagina se explode. Então tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Então vamos lá. Então os riscos, né, que ocorrem lá nos laboratórios tem que ter muito cuidado, porque pode acontecer os acidentes, como intoxicações, queimaduras, choques e os incêndios, né? E a gente não quer que nada disso aconteça, né, com você lá no laboratório. Então vamos aqui ficar atentos, né, às principais prevenções, né, que a gente pode ter ali de acidentes na manipulação e no cuidado ali com os descartes. Então, para começar, a gente vai falar dos EPIs. O que são os EPIs? São os equipamentos que são empregados ali para proteção individual, né? Então, a gente vai ter ali na área da saúde ou então ali na parte de laboratório químico, né? A gente tem muitos agentes infecciosos, tóxicos ou corrosivos, né, que pode liberar ali um calor excessivo, um fogo ou então outros tipos de perigos, né? Então, para a gente se proteger, a gente vai usar o quê? A gente vai usar ali uma máscara, né, para evitar, né, que a gente inale ali alguns tipos de gases tóxicos, né? A gente vai utilizar os óculos, né, para proteger os nossos olhos, as luvas, toda a parte de paramentação, né, de jaleco, às vezes colocar ali um macacão para proteger ali os pés, as pernas, né? Então daí é parte do equipamento de proteção individual. E aí depois a gente tem o quê? A gente tem os equipamentos de proteção coletivo, né, que vai proteger ali toda a equipe, né, a equipe como um todo. Então são os materiais que ficam fixos ali nos móveis e que estão instalados no local de trabalho, né? Então aí a gente tem alguns exemplos aí nesse slide, nessas imagens, e vamos falar de cada uma delas. Então, para começar aqui, ó, a gente tem os lava-óleos, né? Ele vai servir para quê, gente? Ele serve para eliminar os danos causados por acidente nos óleos ou na face. É um dispositivo, né, formado por dois pequenos chuveiros de média pressão que fica acoplado a uma bacia metálica cujo ângulo vai permitir o quê? O direcionamento correto do jato de água nos óleos. Então pensa lá, você está no meio de uma experiência química ali, fazendo uma reação química, e aí acontece, né, de voar um respingo, né, desse produto químico ali no seu óleo, nos seus óleos, e aí você rapidamente, né, vai ali para o lava-óleos e já faz a lavagem ali para evitar qualquer tipo de danos. Então a gente tem os lava-óleos. Aí a gente também tem o chuveiro de emergência, né? Então às vezes ali a explosão foi um pouco maior, né? Ou então você acabou derrubando ali, né, um produto químico no seu corpo. Então esse chuveiro, ele é o quê? Ele é imprescindível para a eliminação dos danos causados por acidentes ou qualquer parte ali do corpo, né? Então o chuveiro vai ser acionado, né, por uma alavanca de mão, pode ser de mão, de cotovelo ou então no joelho, e deve estar o quê? Localizado em um local de fácil acesso, né? Então você vai lá, entra debaixo, já puxa a alavanca e vai ter uma corrente de água bem forte ali descendo sobre você. Então daí é o chuveiro de emergência. Aí a gente também tem as capelas, né, de segurança química. Então uma capela, ela tem o quê? Ela tem a função de proteger a pessoa que vai fazer a manipulação dos produtos químicos, que na sua maioria eles podem ser tóxicos, inflamáveis ou então bastante voláteis, né? Então essa questão da volatilidade é quando ali, né, o produto químico ele vai ter um baixo ponto de ebulição e ele vai o quê? Ele vai liberar a questão dos gases, né? Então principalmente esse tipo, né, de produto químico tem que ser manipulado ali dentro de uma capela de segurança química, né? Então ele já é feito, né, de uma forma aerodinâmica, cujo fluxo de ar ambiental não vai o quê? Causar as correntes de ar, né, e dissipar esses gases, e ele também vai absorver através de um exaustor os gases provenientes desses produtos químicos. Então é muito importante aí, né, no laboratório ter esse tipo de capela de segurança química. Inclusive, gente, eu tenho um amigo que estava contando, né, uma história
de um conhecido dele que fazia manipulação de alguns tipos de ácidos voláteis lá no laboratório e não usava capela, não usava nenhum tipo de EPI e constantemente, né, entrando em contato ali com esses produtos químicos, ele acabou perdendo a questão do olfato, né? Então é muito sério, tem que ter muitos cuidados para evitar esses tipos de acidentes. Outro tipo de EPI é a cabine de segurança biológica. Né? Então, diferente ali da capela, ele vai ter o quê? Ele vai proteger tanto o profissional e também o ambiente ali do laboratório, né, dos aerosóis, né, ou borrifos, né, que são liberados ali na hora da manipulação, né, ou então de um produto infectante, né, pode ser uma bactéria, um fungo, né, alguma coisa que cause ali um risco, que pode ser gerado também a partir de procedimentos como centrifugação, homogeneização, uma agitação ali vigorosa e misturas durante a manipulação ali desses materiais biológicos. Né? Então aí ó, a gente tem dois exemplos que podem acontecer. Não sei se eu falei aqui já, mas além de professora de química, eu também sou farmacêutica. Né? Então na farmácia a gente pode fazer a manipulação da nutrição parenteral. O que é a nutrição parenteral? A nutrição parenteral a gente é feita quando o paciente, né, ele está ali e por alguma circunstância ele não consegue fazer a sua alimentação por via oral. Né? Então a gente vai fazer a alimentação, né, a nutrição desse paciente pela via endovenosa, pela via parenteral. Então a gente prepara, né, esse alimento aí para o paciente através de bolsas, né, bolsas de soro contendo lipídios, carboidratos, glicose, as vitaminas, os oligoelementos. E para fazer essa manipulação, essa preparação aí da nutrição parenteral, a gente usa essa cabine de segurança biológica. A mesma coisa é feita em relação à manipulação dos quimioterápicos. Né? Então ali a gente tem um paciente, por exemplo, oncológico, que faz um tratamento ali, né, e precisa fazer a manipulação desse medicamento. E é um medicamento que tem o quê? Uma toxicidade muito grande. Né? Então imagina ali um manipulador que faz o preparo de 20 bolsas, né, de quimioterápicos por dia. Então ele também precisa se proteger. Então por isso que a gente tem essas cabines de segurança biológica que vai evitar ali com que esse manipulador seja contaminado ali pelo produto que ele está manipulando. Então aqui a gente tem essa cabine de segurança biológica. Aí a gente também tem, gente, os outros tipos de EPCs, né? Então ali a gente tem um extintor de incêndio, né? Imagina, Deus livre, acontece de ter um incêndio ali no laboratório, então tem que ter um extintor, né, uma mangueira de incêndio, os bombeiros precisam sempre estar ali atentos e alertas. A gente tem esses sprinkles, né, que liberam a água ali na hora que acontece ali um incêndio, e também a gente tem essas caixas de os Descarbox, Descarpac, que a gente faz, né, a gente faz a questão do descarte ali dos materiais que são pérfuro-cortantes, né? Então essas caixinhas são muito importantes ali nos laboratórios, né? Por exemplo, se você usa ali uma injeção com agulha, ou então tem alguma vidraria, né, que quebrou, é nesse tipo de material, né, que a gente faz, esse tipo de lixo que a gente faz o descarte. Aí, gente, a gente tem a sinalização que a gente utiliza ali nos laboratórios. Então a gente tem ali, ó, explosivo, inflamável, oxidante, né, gás sob pressão. Os tóxicos, né, que são aí essa caveirinha, bem conhecido, né, o cuidado, o poluente e o corrosivo. Que a gente tem outras sinalizações, né, então quando é o uso obrigatório de jaleco, de óculos e máscara, né, a questão do uso obrigatório das luvas, entre outros sinais. Caso aconteça, gente, um acidente ali, qual que deve ser o nosso procedimento? Então, entrou em contato ali, né, esse produto químico ali na área dos olhos, a gente vai lavar nessa parte afetada por 15 minutos com água fria, ou então enquanto persistir a dor e a ardência, né? Então, por isso que a gente tem o lava-olhos e o chuveiro. Então, corre lá e já vai fazer a questão da lavagem. E caso seja necessário, né, levar esse paciente ali para o atendimento médico, ali para a emergência, né? E, se possível, levando rótulo, né? Porque quando chegar lá no hospital, você precisa mostrar qual que foi, né, o produto químico que levou a esse acidente. Caso esse paciente, né, entre em contato com esse produto químico através da inalação, a gente vai transferir o acidentado para um lugar seguro e ventilado, vai afrouxar a roupa para ajudar ele a respirar, né, caso ele esteja ali com falta de ar. E se ele tiver tontura ou então perca da consciência, a gente também leva ele logo ali para o serviço de
emergência. E se acontecer a questão da ingestão, né, do produto químico, né, a gente tem que identificar qual foi o produto e caso tenha sido a ingestão de ácidos, bases, produtos químicos que são derivados ali do petróleo, né, como querosene, óleo diesel, gasolina ou benzina, a gente não deve provocar o vômito, tá? Que isso vai causar mais danos ali ao paciente. E nem também fazer a respiração boca a boca, tá, gente? Nunca a gente deve dar nada ali pela boca para uma pessoa que está inconsciente ou então no estado convulsivo. E o acidentado, né, se ele estiver consciente, né, a gente vai fazer com que ele ingira a água, caso não tenha sido, né, aqueles produtos que a gente falou ali no começo, de 2 a 3 copos, né, aos poucos também para não induzir ali o vômito e encaminha esse paciente ali para o médico, sempre levando o rótulo ali do produto químico. E como que a gente evita esses acidentes, né? Primeiro a gente tem que ter conhecimento ali das reações que acontecem ali nos produtos químicos, então evitar, né? Se a gente sabe que os produtos químicos entre si, né, reagem, causam ali, por exemplo, uma explosão, evitar de fazer esse tipo de reação, saber classificar ali os tipos de produtos químicos, se eles são inflamáveis, tóxicos, explosivos, né, corrosivos, radioativos, né, então sempre tomar muito cuidado quando for manipular esse tipo de material, né, a gente tem que utilizar todos os itens de proteção, né, os EPIs, e também sempre estar ciente em relação aos procedimentos de primeiros socorros ali quando ocorre esse tipo de acidente. Agora vamos falar sobre o armazenamento, né? Então é muito importante a questão da gente saber armazenar corretamente esses tipos de produtos químicos, né? Porque se a gente não armazenar eles da forma correta, pode causar ali, ó, queimaduras, explosões, lesões, né? Principalmente se esse produto químico, né, for tóxico ou inflamável. Então aqui um exemplo, olha só o tamanho dessa explosão, gente. Então essa explosão, ela aconteceu lá em Beirute, né? Então lá tem um porto, né? E lá nesse porto foi apreendido ali o nitrato de amônio. E esse nitrato de amônio ele ficou armazenado de forma incorreta durante 6 anos. Olha só que loucura, gente. E aí deve ter tido algum tipo de incêndio nesse local, nesse armazém. E, né, o nitrato de amônio, que é um tipo de fertilizante, ele entrou em contato com essa questão desse incêndio e ele causou essa explosão gigantesca. Teve mais de 100 mortos e 4.000 feridos. Então, o armazenamento deve ser feito corretamente. A gente tem aqui algumas boas práticas em relação ali ao descarte aí desses resíduos, né? Então, a embalagem deve ser sempre rotulada, identificada. A gente tem que manter sempre as tampas ali nos recipientes para evitar a questão do vazamento, armazenar, né, todos os materiais adequadamente e separar ali os que têm algum tipo de incompatibilidade, algum tipo de reação química. Manter sempre as áreas de armazenamento livres de materiais que podem causar ali tropeço, incêndio ou explosões. E também deve existir ali um controle de todos os resíduos armazenados a fim de facilitar o seu descarte. Então aqui, ó, a gente tem, né, uma lista de como deve ser descartado, né, os principais produtos. Então ali os resíduos químicos devem ser sempre descartados nesses coletores, né, esses galões específicos, né, para evitar ali os acidentes. Bora lá para uma questão de vestibular, que fala assim: sobre a estocagem e armazenamento dos produtos químicos, né, é correto afirmar que a. Ácidos fortes em soluções aquosas podem ser descartados diretamente na pia? Nunca, jamais, de forma alguma, gente. B. Vidros quebrados e materiais pérfuros cortantes podem ser descartados juntamente com material biológico? Também não. Lembra que eu falei lá que os pérfuros cortantes devem ser descartados em descarbox, né, em recipientes adequados para esse tipo de descarte. C. Comprar e trocar reagentes em grande quantidade é uma boa estratégia? De forma alguma. Letra D. Resíduos químicos, independente da sua composição, devem ser misturados e armazenados em bombonas plásticas para descarte? Nunca, gente. Tem que ter muito cuidado se eles vão reagir entre si e causar ali algum tipo de acidente. E letra E. Deve-se observar a incompatibilidade dos produtos antes de misturá-lo. Correta, gente. Essa é a resposta correta. Então, terminamos aqui mais uma aula. Para mais informações e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!